que um brinde infantil, 2600 Hz e o seu antivírus têm em comum? Bem-vindos a mais um episódio do Tech Riders, o seu podcast que descomplica o mundo da tecnologia. Eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empírico Gestão, e para responder essa pergunta, a gente vai adentrar em um tema que mistura tecnologia, psicologia e um toque de malandragem: cybersecurity. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde entenderemos as origens do hacking, o impacto dos primeiros vírus de computador e como tudo isso moldou o cenário de segurança digital que conhecemos hoje. Nossa história começa com um apito de cereal e um grupo de curiosos exploradores do sistema telefônico. Vamos voltar no tempo para os anos 50, quando o telefone era o rei da comunicação e as ligações de longa distância custavam uma fortuna. No final daquela década, um grupo de entusiastas descobriu algo fascinante. Certos sons podiam manipular o sistema telefônico. Nascia assim o phone phreaking, a arte de hackear as linhas telefônicas. Esses primeiros hackers não estavam interessados em roubar. Eles queriam entender como funcionava aquela misteriosa rede que conectava o mundo. Entre as figuras mais emblemáticas dessa era, podemos destacar John Draper, mais conhecido como Capitão Crunch. Em 71, Draper fez uma descoberta curiosa. O apito, que vinha com o brinde nas caixas de cereal Cap'n Crunch, emitia um tom de 2600 Hz, a frequência exata usada pelas operadoras para sinalizar linhas disponíveis. Com esse simples brinquedo, Draper podia fazer ligações gratuitas para qualquer lugar do mundo, e com isso se tornou uma lenda do phreaking, inspirando uma geração de exploradores tecnológicos. Entre os seus admiradores estavam dois jovens que mais tarde revolucionaram o mundo da tecnologia: Steve Jobs e Steve Wozniak. Fascinados pela história do Capitão Crunch, eles começaram a construir suas próprias Blue Boxes, dispositivos que imitavam os tons do sistema telefônico. Essa paixão pelo phreaking não só uniu os futuros fundadores da Apple, mas também lhes deu uma das primeiras lições em design de produtos e empreendedorismo. O phone phreaking foi mais do que uma forma de fazer ligações gratuitas. Foi uma revolução na forma como as pessoas pensavam sobre tecnologia e sistemas. Esses primeiros hackers mostraram que sistemas aparentemente impenetráveis podiam ser compreendidos e manipulados por quem tivesse curiosidade e persistência suficientes. Embora suas técnicas tenham se tornado obsoletas com a evolução das redes telefônicas, o espírito de exploração e inovação que elas inspiraram continua vivo no mundo de tecnologia até hoje. O phone phreaking não foi apenas o precursor do hacking de computadores. Foi o início de uma nova era de pensamento sobre como a gente interage com a tecnologia que nos rodeia. Enquanto os phone phreakers exploravam as redes telefônicas, uma revolução silenciosa estava acontecendo nos porões das universidades e nas salas refrigeradas das grandes corporações. Agora a gente está em 1960, a era dos mainframes. Inicialmente, a segurança de computadores era um conceito bem diferente do que a gente conhece hoje. O foco principal? Manter essas máquinas gigantescas funcionando e protegidas fisicamente. Afinal, quando seu computador ocupa uma sala inteira, sua primeira preocupação é garantir que ninguém tropece nos cabos ou derrame café no painel de controle. As primeiras preocupações eram bastante práticas: controlar o acesso físico, proteger contra incêndios e até mesmo sabotagem. Só que à medida que esses computadores começaram a armazenar informações mais sensíveis, as preocupações foram evoluindo. Surgiu a necessidade de proteger não apenas a máquina, mas também as informações que ela continha. Avançando para 67, a gente tem um marco importante na nossa história: a criação da ARPANET, precursora da internet moderna. Foi nessa rede que, em 71, ocorreu um evento que mudaria para sempre o cenário de segurança digital. Bob Thomas, um engenheiro da BBN Technologies, criou o Creeper, considerado o primeiro worm de computador da história. O Creeper se movia entre computadores da ARPANET, deixando para trás uma mensagem zombeteira para o usuário: "Eu sou o Creeper. Pegue-me se for capaz." Em resposta, Ray Tomlinson, o criador do e-mail, desenvolveu o Reaper, considerado o primeiro programa antivírus. Sua função era muito simples: mover-se pela rede e deletar o Creeper. Esse duelo entre Creeper e Reaper, embora experimental, foi o início de uma nova era na segurança cibernética. Conforme a gente vai avançando e chega nos anos 80, as lições da ARPANET foram cruciais. Em 82, um estudante de 15 anos chamado Rich Skrenta criou o que é considerado o primeiro vírus para sistemas pessoais, o Elk Cloner. Imagina a surpresa dos usuários de Apple II
quando, ao ligar os seus computadores pela 50ª vez, eram recebidos com um poema sobre um vírus se espalhando. O Elke Kloner abriu os olhos para o mundo para uma nova realidade. Os computadores eles podem ser infectados e os programas podem se espalhar por conta própria. Com o aumento das ameaças, surgiu a necessidade de proteção em larga escala. John McAfee fundou a McAfee Associates em 1987 e lançou o primeiro software antivírus comercial. Na mesma época, a Kaspersky Lab dava seus primeiros passos no desenvolvimento de soluções antivírus. Os primeiros antivírus eram simples, basicamente procurando por sequências de códigos conhecidas que indicavam a presença de um vírus. Era mais ou menos como procurar uma agulha num palheiro digital, mas foi um começo crucial. Só que tinha um detalhe: esse palheiro só crescia, cada dia um pouco mais. No final da década de 80 viu o surgimento de institutos dedicados à pesquisa de segurança cibernética. Após o incidente do Worm Morris, em 1988, um dos primeiros worms a se espalhar para a internet mostrando seu potencial danoso, foi criado o CERT, uma equipe de resposta a emergências computacionais, com uma abordagem mais organizada e institucional para a cibersegurança. Essa evolução dos mainframes aos vírus de computador, passando pelos experimentos da ARPANET, não apenas estabeleceu as bases para toda a indústria de segurança cibernética que conhecemos hoje, mas também preparou o terreno para os desafios cada vez mais complexos que estavam por vir na era da internet. De salas cheias de máquinas protegidas por guardas a uma batalha invisível contra códigos maliciosos, a segurança computacional deu um salto gigantesco em apenas 2 décadas. Nosso episódio vai ficando por aqui. O que começou como um simples apito de cereal se transformou em uma indústria global poderosa. Vimos que a segurança cibernética não nasceu da paranoia, mas da curiosidade, já que os primeiros hackers, em sua maioria, não eram criminosos, mas entusiastas fascinados pela possibilidade de entender e manipular sistemas complexos. Ironicamente, foram essas mesmas mentes curiosas que lançaram as bases para as defesas que hoje protegem nossos sistemas digitais. No próximo episódio, a gente vai mergulhar de cabeça na era moderna da segurança digital, dos ataques de engenharia social sofisticados às ameaças impulsionadas por inteligência artificial. Veremos como o campo da cibersegurança continua a evoluir em um ritmo vertiginoso. Afinal, se o passado nos ensina algo, é que no mundo da tecnologia a única constante é a mudança. Obrigado pela sua companhia, não deixe de nos seguir e curte o nosso conteúdo. Um grande abraço para você e até a próxima.